Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, é uma grande alegria estar aqui, compartilhar com vocês a minha história de conversão, tudo aquilo que Deus fez em minha vida. Nesse mês de julho de 2024, fazem 15 anos da minha conversão. Então, 15 anos que Deus mudou a minha vida completamente. Jamais fui a mesma pessoa. Me chamo Paulo, tenho 42 anos, sou vocacionado da comunidade católica Shalom. Há 15 anos, como eu dizia, Deus mudou a minha vida, me resgatou das trevas. Quero começar pelo Evangelho de Lucas, porque esse Evangelho é algo que foi muito forte para mim desde o início. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim: Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E de fato, eu estava perdido. Eu venho do ocultismo. Entrei através da música, a simples música, me envolvi e sem nem perceber, né? Vou começar do começo ali, da minha infância, onde meus pais católicos, mas não tinha uma vida de oração profunda. Meus pais iam na missa uma vez por ano, eles iam para Aparecida e levavam a gente, então minha experiência com Deus era isso, era apenas de uma vez por ano na missa em Aparecida e mais nada, né? Fiz minha comunhão, minha primeira comunhão, obrigado, meu pai me obrigou a fazer, né? E meu pai era muito rígido. Eu cresci assim de uma educação bem rígida ali, e isso me causou uma rebeldia muito grande ali, porque eu não aceitava ser criado daquela forma. Eu tinha um temperamento muito explosivo, então foi muito difícil para mim aceitar ser educado daquela forma, né? Então eu queria ser totalmente o contrário do meu pai. Então meu pai era palmeirense, eu queria ser o contrário, então eu resolvi ser corintiano. Meu pai ouvia sertanejo, eu falei, vou ser o contrário, vou ouvir o estilo de música mais pesado que existia. E aí que eu conheci o rock pesado, o heavy metal, e comecei a ouvir e falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero trazer para minha casa, para minha vida. E comecei a ouvir, não entendia o que estava por trás daquilo. Para mim era só música que me agradava, o estilo, mas eu não sabia o que tinha por trás de tudo aquilo, né? Então trouxe para minha casa, trouxe para minha vida ali desde jovenzinho, e aquilo foi mudando minha vida, foi me deixando cada vez mais agressivo, rebelde. Participava de muitos eventos, logo ali na adolescência mesmo, 15, 16 anos. Em São Paulo era muito forte, eventos que reuniam milhares de pessoas, como o Monsters of Rock, que trazia bandas de heavy metal do mundo todo, e para mim era só música. Eu achava que não tinha problema, eu frequentava esses eventos, muitas coisas do mal aconteciam, eu não compreendia, né? Como eu dizia, fiz minha primeira comunhão, obrigado, meu pai me obrigou a fazer, e eu ia para a primeira comunhão mesmo ali, rebelde, eu ia com camiseta de caveira, e eu falava assim, se o meu catequista falar um A para mim, eu saio e nunca mais volto. E meu catequista olhava para aquela camiseta, só que olha a sabedoria, né? Ele olhava e ele via uma alma ali, ele não via um jovem rebelde com uma camiseta de caveira, não. Ele via uma alma. Então ele nunca falou um A, porque ele sabia que podia perder uma alma, né? E os santos dizem que se a gente soubesse o valor de uma alma, a gente ia tomar um cuidado muito grande, né, por cada alma. Então ele nunca falou nada, e eu terminei a minha primeira comunhão ali, e também fiz o crisma, e depois que eu fiz o crisma, eu saí completamente da igreja. Aí eu não queria saber mais de nada,
eu cheguei a usar um crucifixo de ponta cabeça no meu pescoço, símbolo, né, do satanismo, na fase mais rebelde ali. E a minha vida era assim, eu trazia a música para minha casa e eu ficava no meu quarto, eu tinha poucos amigos e eu era muito perseguido até dentro de onde eu estava, porque os meus amigos eles sentiam que tinha algo diferente em mim, e de fato tinha, depois que eu fui compreender, que eles sentiam que eu nunca falava a respeito, mas eles sentiam que eu era batizado na igreja católica, que eu tinha os sacramentos. Então eu era muito perseguido e não entendia o porquê. Isso me causou, assim, me deixou muito sozinho. Então eu trazia para minha casa. E era muito barulhento, muito alto, um som muito alto. E o diálogo acabou ali na minha casa, né? Então meus pais não tinham mais o que fazer por mim. Viam que a coisa estava ficando feia, mas não sabiam o que fazer. Mas aí a minha mãe, ela usou uma estratégia que eu chamo que é a estratégia de como converter um jovem em 3 segundos. Porque a minha mãe usava o intervalo de uma música para outra para me evangelizar, né? Durava um intervalo ali de uma música para outra, ter aquele silêncio que dura uns 3 segundos mais ou menos. Então minha mãe começou a, nesses 3 segundos, a abrir a porta do meu quarto e falar: olha, domingo, 8 horas da manhã, tem grupo de jovens. Só falava isso e fechava a porta. E aí a música começava, eu não entendia nada, eu ouvia aquilo e falava: o que a minha mãe está querendo? Não quero saber de grupo de jovens, não quero saber de nada disso. Só que era o início. Ali a minha mãe começou a plantar, né? A lançar sementes, né? E ela começou a se repetir isso aí. Ela usava esses intervalos para me evangelizar. E como eu dizia, eu era muito sozinho e isso começou a causar em mim um vazio muito profundo, né? Que toda alma tem. O vazio quando está faltando o mais importante, que é Deus, né? E aí eu me recordo que na primeira vez que eu me abri, que eu falei que eu precisava de Deus, foi o momento que eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez na minha vida, repetindo aquilo que a minha mãe estava falando. Domingo, 8 horas da manhã, tem grupo de jovens. E aquilo me deu um desejo de participar desse grupo de jovens. E eu fui. Mas aí a chance de conversão era zero, praticamente zero, porque ninguém ali naquele grupo de jovens tinha tido uma experiência com Deus. Então era um grupo de jovens que se reunia e rezava o Pai Nosso e depois partilhava as coisas da vida, mas não tinha uma oração de profunda, não tinha uma vida de oração, nem um desejo de santidade, nem nada disso. Então eu caminhei com esse grupo de jovens por muito tempo e não mudava de vida, continuava com a minha mesma vida, ouvindo as mesmas músicas, participando dos mesmos eventos. Nesses eventos, quanta confusão eu me metia, quanto Deus me livrava de situações até de morte mesmo. Me recordo de uma vez que eu estava num show, no estádio, né, e alguém lá de cima jogou um pedaço de bloco e passou a centímetros na minha cabeça, estourou no chão assim, e eu falei: nossa, por centímetros eu não morro aqui, né? E não entendia que era Deus livrando o tempo todo, Deus me chamando, né? Nessa fase rebelde, as drogas elas não entraram na minha vida, mas chegaram muito perto. E só não entrou na minha vida por causa da palavra do meu pai. O meu pai sempre falava: não, as drogas nunca vão entrar na vida de vocês. E repetia isso todos os dias. Eu ouvia aquilo, meu pai repetindo aquilo, mas eu não entendia, né? Mas como é importante a palavra de um pai. Quando um pai fala para um filho que algo de ruim não vai acontecer com ele, realmente não acontece, porque a palavra
de um pai tem poder. A palavra de abençoar é poderosa. E meu pai sempre falava, as drogas nunca vão entrar na sua vida. E nesses eventos as drogas chegavam até mim de uma forma muito fácil. E no dia que eu peguei pela primeira vez o cigarro de maconha e coloquei na minha boca, a voz do meu pai repetiu, as drogas nunca vão entrar na sua vida. E aqui naquele momento eu não consegui usar, e depois daquele dia nunca mais, né? E caminhando com esse grupo de jovens, como eu dizia, não tinha uma conversão. Então caminhei vários anos com eles, mas não mudava de vida. Até que um dia um dos jovens, ele passou na faculdade, mudou para uma outra cidade, para Presidente Prudente. Lá ele teve uma experiência profunda com Deus, fortíssima. Deus mudou a vida dele. Foi em um semestre Deus mudou a vida dele. Ele voltou das férias para a nossa cidade e falou, agora eu preciso apresentar esse Deus que eu conheci para esses amigos, para esse grupo de jovens, porque ali ninguém conhecia isso que eu experimentei. Então ele sozinho, ele organizou um retiro, ele convidou um por um, ele não se preocupou com nada, se ia ter ministério de música, se ia ter intercessão, se ia ter pregação, não se preocupou, se ele tinha formação para isso, não se preocupou com nada. Ele só queria mostrar aquilo que ele tinha experimentado, né? Hoje esse jovem ele é sacerdote, ele está lá em Cuiabá, Padre Tony, e eu sou muito grato a ele por tudo, pela essa coragem, né? Por todo esse amor, por todo esse desejo de apresentar a Deus, de evangelizar. Então ele convidou um por um. Eu a princípio não queria ir, fiz de tudo para não ir, inventei mil desculpas, mas Deus me chamou. Quando é o dia, está marcado, Deus chama e não tem jeito, né? Eu acabei indo, o dia foi normal, não aconteceu nada de diferente naquele retiro, não tinha uma programação aquele retiro, apenas a gente ia conviver e à noite ia ter um momento de oração. E eu me recordo quando chegou a noite, eu senti algo muito diferente, as coisas estavam diferentes. Ele começou, esse jovem que nos trouxe até ali, começou uma preparação diferente. E aí, quando a oração começou, eu senti algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. Nunca tinha visto aquela experiência, pessoas rezando ao mesmo tempo, repouso no espírito, uma paz incrível invadiu meu coração, uma paz que não tem como explicar, né? Chorava compulsivamente, não entendia o porquê. E voltei daquele retiro com uma decisão de mudar de vida. E naquele mesmo dia eu peguei tudo que eu tinha na minha casa, tudo aquilo que era do mal, que exaltava o demônio. Eu tinha muitos CDs com a capa terrível. Eu me recordo que eu fui quebrando um por um e um deles me chamou muita atenção, que era a capa de um demônio tentando afogar um padre num rio, acorrentado. E eu falei, meu Deus, olha o que eu tinha, olha as coisas que eu ouvia, olha as coisas que eu guardava, que eu trazia na minha casa. E esse eu quebrei com gosto mesmo. E fiz aquela fogueira santa. E um desejo de mudança de vida invadiu meu coração. A minha mudança foi tão radical, foi tão profunda, tão intensa, que a minha família inteira se converteu depois da minha mudança, porque foi visível, foi algo que não tinha como explicar. Ouvi aquele tipo de música e de um dia para o outro eu mudei tudo, e aí comecei a ouvir música da igreja, música católica, e a paz voltou a reinar na minha casa. E os meus pais, só de ver aquilo, eu não precisei pregar nada para eles, não precisei falar nada a respeito. Mudaram completamente, voltaram para a igreja também, através de mim, né? E aí Deus
pede uma resposta, né? Depois que a gente tem aquela experiência com ele. Eu estava no primeiro semestre da faculdade, e esse retiro aconteceu nas férias. Então, eu era uma pessoa no primeiro semestre que é normal, jovem normal, mas que após a aula ia para os barzinhos, bebia, voltava para casa desse jeito. Mas após o segundo semestre começa totalmente diferente. Então já volto outra pessoa. E foi visível pelos meus amigos. Eles viam aquilo, tem algo diferente aqui, né? Mas eu nessa época eu estava apaixonado por Deus e eu não conseguia nem estudar direito. Então eu ia pro laboratório de informática, eu ia pesquisar as coisas de Deus porque eu estava sedento. E eu me recordo que um dia eu estava lá pesquisando sobre os milagres de Nossa Senhora de Guadalupe, que me deixou impactado quando eu vi pela primeira vez. Então meus amigos nesse momento chegam e me vê vendo aquilo. Então eu me recordo que eles fizeram um círculo em volta de mim e começaram a me questionar, e isso me deixa apavorado quando alguém tá assim, faz um círculo em volta de mim e começa a me questionar, porque eu não tinha formação, eu não tinha conteúdo para o que dizer. Então naquele momento eu lembro que eu fiquei apavorado e eu pedi só a intercessão de Nossa Senhora para me ajudar, porque ali tinha muitos ateus. Então eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Agora é a Senhora. E eu me recordo que eu fechei meus olhos e fui falando tudo do que eu sabia de Nossa Senhora de Guadalupe, tudo aquilo que a ciência não podia explicar, e fui falando. Alguns foram debochando, foram rindo, e aí tinha uma menina que era muito rebelde ali, que era tipo a líder do grupo, e chamaram ela pra ver o que eu tava olhando ali. Eu falei, pronto, agora lascou, né? Agora eu vou ser massacrado aqui, né? E foi a primeira vez que eu pedi a intercessão de Nossa Senhora, me ajuda, porque agora eu não sei o que fazer mais. Eu já falei tudo que eu sabia, e ela veio até mim e foi ouvindo ali. Continuei falando sobre aquilo que a ciência não podia explicar sobre o manto de Guadalupe, mas tinha muito amor. Não sabia o que falar, mas tinha muito amor. E eu me recordo que ela falou assim, eu acredito. E aí quando ela falou isso, todo mundo ficou em silêncio, porque eles também não tinham o que falar, porque eles esperavam que ela ia ser agressiva. E aquilo foi a minha primeira pregação. A primeira vez que eu senti o amor de Deus e senti a intercessão de Nossa Senhora que não nos abandona, né? Então a partir dali eu fiquei apaixonado por Deus. Eu não consegui terminar a faculdade assim, estudando da forma que eu deveria. Concluí a faculdade, mas aí já não era o mais importante. Eu só queria saber de Deus, né? Eu só vivia ali buscando Deus cada vez mais, né? Buscar primeiro o reino de Deus, tudo mais vos será acrescentado. Quando eu ouvi essa palavra, eu já entendi o que deveria ser feito e fiz. Foram anos incríveis, assim, de querer viver buscando a santidade. Nesse período já iniciei um namoro e já foi totalmente diferente de tudo que eu tinha vivido. Já nunca tinha ouvido falar de castidade, já tive esse desejo já desde o início. Eu e a minha namorada, que hoje é minha esposa, nós tivemos esse desejo de viver a castidade no namoro até o casamento. Foi uma grande graça, uma grande alegria, e a gente servia na paróquia, mas faltava algo. Eu tinha feito experiência em muitos lugares, na Toca de Assis, em vários outros lugares, mas ainda faltava algo, ainda tinha algo dentro de mim que ainda gritava, que ainda não era pleno, não era realizado. E aí que eu conheci a comunidade Shalom, e ainda não tinha o desejo de fazer nenhum tipo de experiência vocacional na comunidade, achava que não era o momento. E até mesmo esse ano que eu entrei para o vocacional, eu achava que não era o momento de viver isso, né? Muitas vezes se repetir, isso é impossível viver essa proposta que a comunidade
nos pede a viver, né? E repetir para mim várias vezes que era impossível, mas para Deus nada é impossível. E esse ano entramos pro vocacional, eu e minha esposa, da comunidade, e a gente se sente realizado, feliz completamente, né? Então essa é um pouquinho da minha história, aliás, é toda a minha história até aqui, de vida, de conversão, e o que Deus aí irá escrever daqui para frente é algo que estou ansioso para ouvir da voz de Deus e seguir o caminho que Ele quer que eu siga. Amém? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe. Espero que essa história de conversão toque alguém que esteja vivendo ali perdido, precisando de respostas, estejam vivendo algo que eu estava vivendo, mas que a partir deste testemunho possa ter aquele desejo de conversão, de mudança de vida, porque é só assim que a gente consegue ser feliz plenamente. Amém? Fiquem com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.